Olá, gente, saudações bactinianas. Então, estamos voltando aqui para Entre Vozes 28 com a Paula Ferreira, que é bailarina, professora de dança oriental, pesquisadora. Então, a gente vem conversando aqui desde as 5 horas, não, 4 horas. Hoje era às 4 horas que a gente iniciava. Então, só para reforçar, né? A gente sempre fala da importância dos contextos, né? Então, quem tiver oportunidade, caso apareça por aqui agora, saiba que tem uma primeira que iniciou às 4, um pouquinho antes, e aqui a gente está nesse desdobramento do que já foi rolando nesse primeiro momento. Já estou te chamando, Paula. Olá, voltamos. Espero que o pessoal volte, as gurias que estavam aqui com a gente e outros colegas cheguem também para conversar. A Dani já fez propaganda para a Argentina, amamos. Oba, coisa boa, coisa boa. Muito chique isso, né, gente? Minas. Como, como isso tem sido rico, né? O quanto a tecnologia pode ser fantástica nesse sentido, né? De estreitar as Olha, Dani, relações, né? Oi, Dani, seja muito bem-vinda de novo. Estamos aqui para nossa dobradinha, né? O nosso segundo momento. campeã sul-americana de danças árabes, bailarina maravilhosa, professora da escola do Amir Taleb, excelente bailarina, pesquisadora, excelente maestra también, porque se puede ver en sus alumnas una danza tremenda. Llamar a todas, vamos a É, dar ahí sobre el profesorado, sobre estar en la clase, sobre el cuidado que tenemos de tener con sus estudiantes. isso. A gente estava falando justamente sobre como é legal isso, é bacana da tecnologia, né? Nesse momento, o quanto, ao mesmo tempo que nós estamos privados de uma condição que nos era confortável, né? Esse momento de desconforto trouxe, né? Trouxe também um extravasamento dessas relações, dessa ruptura de fronteiras, né? De a gente poder se comunicar. Claro, tecnologia já havia, mas eu digo Sim, potencializada por esse momento, né? A gente está estreitando, né, relações com gente de tudo que é lugar do mundo, né? E poder fazer isso é fantástico, né? sim. É muito louco ao mesmo tempo quando a gente pensa que há alguns anos atrás a gente só podia se comunicar através de cartas, né? Depois telefone, enfim, antes, pior ainda, né? Você ficava lá num navio durante meses, né? Anos para estreitar essa relação e agora num clique a Poucos gente pode estar. minutos. Eu vejo assim, Isso é fantástico. eu fiquei lembrando assim, quando foi que eu te vi a primeira vez nas redes? A Ana Terra de Leon postou a tua tese e eu já fiquei curiosa. Eu disse, nossa, não conheço essa tese ainda não, vou ter que ler. E aí eu te vi numa live falando de alguma coisa do pessoal da UFPEL, aí depois eu te vi numa live da Tati. Eu disse, nossa, que pessoa interessante para trocar, né? E tu vê, precisou tu trazer a Tati para uma live tua pra gente se estreitar. Uhum, A gente já conseguiu entender um pouquinho o que que era o trabalho da outra e uhum, criando diálogos, né? Encontrando é, pontos para fazer trocas. Eu é, o acho que eu, lindo quando a gente faz isso, né? Cria pontes ao invés de criar barreiras. É, e a beleza desses encontros, né? Eu acho tão. Eu sempre acabo falando aqui do contexto, né? Como é que surgiu o contexto de cada live, de cada encontro, né? E é impressionante como é isso. Eu tô falando aqui contigo, daqui a pouco, através de ti, eu conheci alguém e chegar até esse alguém me traz outras pessoas e essa rede ela vai se formando e ela vai se encorpando, né? Ela vai ganhando outras vozes e isso é maravilhoso, né? Eu tô conhecendo muita gente bacana, assim, o Bactinho Artista tem proporcionado muito esses encontros, assim, dentro de um encontro comigo mesma, né? Que é uma busca para mim, esse diálogo, essa troca, né? Tu estava falando antes, né? Esse processo de ensino, né? Da gente se
se reconhecer nesse espaço como aluna, como professora, como ser humano, né, eu diria de modo geral, é isso, a gente se perceber em troca, né? E eu gosto muito de estabelecer trocas, né, de a gente poder intercambiar as nossas ideias e, enfim. E colaborando, né, uma com a outra. É, eu acho que e não se colocar nesse lugar hierárquico, né, numa posição hierárquica, se a gente está falando de ensino, né, aí vem Paulo Freire, né, com toda aquela questão que muita gente já sabe, a gente está cansado de escutar que o aluno ensina, né, a gente como professor não pode se colocar, mas como a gente vê muitas vezes ainda esse olhar, né, de pouco aproveitamento, parece, né? É. Do tido nossos alunos, nossas alunas, né? O quanto a gente precisa trazer pro lado, assim, né? E sair um pouco desse local. Claro que a gente está ali numa posição de justamente proporcionar coisas e porventura esse aluno não tenha também ainda acesso a um determinado conhecimento. Mas a gente, uma das maiores realidades é se colocar como aprendiz nesse processo, né? Cada aluno, cada aluna vai ter algo muito rico para nos mostrar, né? Eu me lembro, assim, tem um momento, vários momentos em sala de aula que a gente está ali pegando um exemplo básico. Isso que eu vou ilustrar é uma coisa, assim, básica, que qualquer pessoa que já tenha se desafiado na voz de professora, né, de professora, de professor, vai ver que o aluno muitas vezes encontra soluções fantásticas para aquilo que está quebrando a tua cabeça há horas para resolver, né? Às vezes está explicando um movimento, chega um aluno que vai falar ali para colega, né? E a gente olha assim, nossa, que fantástico isso, maravilhoso, né? E aí o aluno, ai, agora eu consegui. Isso é maravilhoso, a gente vê assim, não, olha, eu tentei de todas as maneiras, né, transmitir aquilo que eu estava querendo passar, mas ok, o meu aluno, o colega dele, o colega dela, ou a colega foi capaz de fazer isso, né? Uma das De experiências mais colocar um modo de dizer que foi mais acessível para ele naquele momento. Então, nessa hora, a gente vê assim, não é só ser professor, é reconhecer isso também, né? Que existe cada um traz uma sabedoria, né? Então, falando dessas coisas que a gente aprende enquanto estudante, que a gente leva para a sala de aula, né? A minha técnica de ginástica, que era a Chris Engel, ela tinha uma tática que era justamente essa. Paula, como é que tu entendeu esse movimento? Explica para fulaninha. E é assim, aquele nosso cantinho que eu te falei, que assim, tinha turma que estava ali, assim, como eu brinco, né? A turmão da alfabetização, de conhecer o movimento. E a turma que estava ali treinando. Entre nós trocávamos muito. Como é que tu faz? Ah, como é que tu conseguiu fazer isso? E às vezes a Cris explicando pra gente era uma outra linguagem. E a gente ali brincava de conjugar verbos que não existiam, brincando. Imagina, a gente era tudo criança. E ali a gente desenvolvia uma linguagem que a gente dava conta. E é o que eu estava te explicando. Na graduação, eu fiz um projeto de extensão. E aí eu fiz questão de danças árabes e não de dança do ventre, né? uhum, Muito que não era o palco, não era essa visão de vou botar todo mundo para fazer uma coreografia e vai ser assim. Uma preocupação de trazer um pouquinho mais do que é isso no universo da cultura oriental mesmo, né? Como é que acontece essa transmissão fora do contexto ocidental. E eu levei duas alunas minhas, a Silvia Rodrigues e a Márcia Gonçalves, para ser as minhas auxiliares. E eu achava o máximo o jeito que a Marcinha, que era militar, explicava às vezes coisas que eu falei, gente, como é que ela tirou isso para explicar? E as meninas davam risada e saíam fazendo. Como às vezes a gente dá esse espaço para o estudante dele conseguir transmitir do jeito que ele entende, também faz com que ele que engaje mais.
Ai, Hum. obrigada, amor. Eu As tenho. alunas. Ai, minhas alunas, assim, né? Aham. Hoje eu recebi uma mensagem da Xi, coisa mais querida. Hum, Ela, ai, Paula, eu vi. eu queria que tu me trouxesse isso, assim, e me trouxe todo um contexto. E a Xi é um bom exemplo, que ela foi experimentar uma aula comigo e eu disse pra ela, Xi, eu quero que tu saia daqui com um movimento que seja, mas que tu entenda ele. E a gente ficou praticamente meia hora da aula só trabalhando o deslocamento do quadril, com todos os recursos que eu tinha para ela entender aquilo. Charlene também passou por isso, nível do amor. Eu descasco a pessoa até que ela encontre o jeito dela. Encontrou? É assim que você faz a relação? Perfeito, pega isso. E aí, em cima disso, a gente vai trabalhando o resto. E com a Shirley, como ela veio para mim muito crua, foi bem o iniciozinho mesmo, né? De como a gente faz para você entender isso no seu corpo com a linguagem que você já tinha, com os seus recursos para desenvolver a sua. Eu brinco, né? Que é as silabazinhas que eu gosto de brincar, né? De fico brincando Uhum. com letra. Ficar ali até que ela pegou. Ela chegou um ponto que a gente não conseguiu mais fechar e aí ela foi para outras professoras e o que eu acho muito legal é que ela sempre volta para mim e diz que boa a base que tu me deu. E é isso que a gente vinha falando na nossa conversa prévia, que eu entendo como o lugar do educador. Eu não tenho que pensar que aquele aluno, aquele estudante vai estar comigo o resto da vida. O que eu posso dar para esse estudante? Que preparo, que base sólida eu posso dar para se ele for para qualquer outro lugar, ele tenha como se virar, ele reconheça uma boa Uhum. aula. Não está em crítica minha, né? Nossa, eu acho que a Paula não estava trabalhando também isso. Mas ele tem base para isso. Tem base para entender. Se o professor não explicar de onde é que está saindo o movimento, ele sabe de onde é que está saindo. Se a professora não explicar qual é a base que ela está usando, mas entender se está na melodia, se está no passo, se está no base. A pessoa precisa ter base. A Chal tá dizendo assim, carcará, porque eu sou muito chata. Enquanto educadora, eu sou tão chata quanto ou pior do que eu era enquanto estudante. Porque tudo que eu senti falta enquanto estudante, eu trouxe para a sala de aula como uma necessidade de colocar para os meus alunos. Então, assim, nos primórdios eu era horrível, de braba, de furiosa, de ficar em cima. E aí eu comecei a entender que não, nem todo mundo quer isso. Então, quem quer? Olá, seja bem-vinda. Esté à vontade, hacernos perguntas, o que quiera. Ah, chegou um comentário. Filosofía, sí, energía especial, igual que cuando tomé la clase de Paula en Argentina hace muchos años. Ay, gracias, Dani. Oh, qué bueno. Tendré, hice mi mejor para que te pueda tener una buena clase y le va a ser para ti una clase, algo de la clase que ficase para tu danza. Eso que estoy hablando ahora. De una clase que, mismo que la persona salga de tu clase, este va a otra escuela, otro maestro, tenga tenga condiciones de seguir estudiando solo o con otro maestro. Oi, Mari! Que bom te ver aqui, amiga. Mari também Outra dançou comigo, Mari. companhia, maravilhosa bailarina, agora uma yogi incrível. Ela sabe toda a minha admiração por essa bailarina e por essa yogi, por essa pessoa linda que ela é. Um Saudade. prazer vocês aqui, as mulheres aqui das danças orientais, um grande prazer, uma satisfação, né? Receber quem quer dialogar, quem se sente chamado a dialogar. Eu propus essa live com essa temática, também pensando muito no momento que a gente vive, de desvalorização muitas vezes dessa classe dos professores, das professoras. É, o dia oficial deles está se aproximando, né? O Dia Mundial, dia 5, mas aqui no Brasil é comemorado no dia 15. Então, eu quis muito falar sobre esse processo, de alguma forma, né? Trocar algumas experiências com alguém que fosse desse lugar, né? Também de ter a dança oriental como uma das suas vozes, pelo menos, né, para que a gente pudesse trocar essas ideias, essas impressões sobre ser aluna e ser professora, né?
A gente até tentou, no início eu cheguei a falar, né, que num primeiro momento a gente ia falar mais da estudante, no segundo momento ia ser mais a professora, mas se mistura, até porque isso eu achei bacana, e é o aspecto bakhtiniano aí, né, dessa mistura, dessa heterogeneidade, né, de a gente não conseguir também delimitar com precisão quando começa uma voz e termina outra, né? Claro, é a gente ter consciência de quando a gente está encarnando uma posição, né? Então, uma coisa é quando eu também sou professora, estou numa sala de aula, outra coisa é quando eu estou dançando num festival, outra coisa é quando eu estou dançando numa confraternização. A gente ter essa consciência, mas a gente entender que somos tudo isso, né? Essas vozes, essas valorações todas são ideologias que nos habitam, né? E o quanto às vezes a gente sofre vendo a heterogeneidade como uma fragilidade, né? Às vezes a nossa sociedade nos encoraja muito ainda naquele pensamento de que, por exemplo, se tu dança balé desde aos 3, tu morre fazendo isso, né? Aquela ideia assim de sequência dentro de um caminho. Então, quanto mais dentro desse caminho, mais estável tu é, mais realizado tu é. E aí a gente se abrir para pensar em todas as possibilidades que nós temos, em todos esses caminhos, esses atalhos, essas outras rotas, as curvas, né? Entendendo que a vida é esse transitar caótico não é uma linha reta, né? A gente vai encontrar muita coisa, a gente vai pausar, a gente vai cansar, a gente vai dar sequência, a gente vai optar por outras coisas. Todo tempo a gente está se posicionando, né? Isso é Bakhtin também, essa noção de que o tempo todo a gente está se posicionando, que a gente não tem álibi na existência, né? Ele fala. Então, aqui está chegando um comentário. Contigo, Paula, eu vou deixar para ti aí essa parte. Dani tá dizendo que aqui na Argentina passa que em algumas escolas se fecham num estilo e não se deseja que os alunos possam encontrar seu próprio caminho. Por sorte, que algumas escolas que ela escolheu, e como é que ela está agora, tem outra tecnologia, tem outra forma de pensar. Isso é uma coisa que eu, enquanto professora, trouxe da minha vida de estudante. Eu sempre digo, dance outras coisas. Tenha outras linguagens corporais no seu corpo, porque quanto mais recurso você tem de dança, quanto maior o seu vocabulário, eu gosto muito de brincar, como eu disse, eu gosto muito de fazer essa analogia da dança enquanto linguagem. Quanto mais línguas eu falo, quanto mais livros eu leio, quanto mais estilos eu estudo, maior o meu vocabulário para eu poder me expressar. Meu corpo conhece outros caminhos. Eu tenho mais recurso. Então, eu estudar um estilo só pode ser muito bom para algumas áreas, mas se a gente pega a dança oriental, que é um caso em que a gente dança danças desde que vem da área do Golfo, todo o Levante e parte da África, e com influência do leste europeu, é impossível que você não tenha conhecimento disso também no seu corpo. Você precisa conhecer, até para que seu corpo possa responder quando isso aparece na música. Eu preciso saber necessariamente como um músico, como é que se toca tal coisa, ou como é que eu faço o floreio do ritmo. Não, mas o meu corpo precisa conhecer aquilo. Esses tempos, gosto muito de uma professora, que é minha amigaça, que é a Sayonara Linhares, a sair da danças ciganas. Ela pesquisa danças ciganas do mundo inteiro. E aí, esses tempos eu estava numa aula de dança e eu peguei a aula, a música e disse, Saio, isso aqui é tal coisa? E ela, Paula. Isso não é. Isso era uma mistura com coque, ou seja, uma música do leste europeu que tinha influências ciganíveis, né? Que estavam dentro da dança, numa aula de dança oriental. O professor estava usando como se fosse dança cigana, dança árabe. Eu fiquei assim, não, gente, mas não é. Tá, tudo bem. Não questionei o professor. Mas o meu ouvido, a minha experiência, porque eu já fiz muitas aulas de danças ciganas, até porque
as danças orientais, elas passam por aí, né? Os povos Homs, eles acabam perpassando muitas vezes, não só as gawazes estiveram em contato, mas se a gente pensar que na Turquia a gente tem influência na nossa dança, a gente tem lá as Haliwa nos povos do Golfo, os povos Hariji. Então, eu preciso conhecer minimamente. Então, faça aula com outras pessoas. E às vezes, como professora, eu dizia, olha, não é minha praia, mas fulana dá aula disso. É muito boa. Vai lá fazer. Fulaninha vai dar um workshop sobre isso. Vai lá e faça. Hoje a Shirley me perguntou alguma coisa e eu disse, fulana vai dar tal curso, tal hora, tal dia. Ou eu não sei quando é que vai estar, mas fica de olho porque essa pessoa vai dar aula disso. Não é a minha praia. Uhum. Eu me vejo Uhum. nesse lugar enquanto eu gosto de, pegar gente crua para ensinar e pegar pessoas que querem mudar o seu estilo, que querem descobrir coisas novas. Eu não me aprofundo muito em outras questões, apesar de ser muito curiosa, para mim, como pesquisadora. Enquanto bailarina, eu sou muito curiosa, mas não necessariamente eu quero me aprofundar a ponto de dar aula. Então, eu não preciso reter o meu estudante. Ah, não, mas tu vai ficar aqui comigo estudando e fazendo como a Dani disse, né? Dentro do meu estilo. Não, cara. Uhum. Conhecer outras coisas. Até o caso de algumas bailarinas, que elas vieram das danças orientais, passaram pelo tribal, e aí no tribal acabaram de umas pro yoga, outras para dança cigana, outras foram pro flamenco. Então, quando tu vem de outras, conhece outras linguagens, às vezes tu até descobre que aquela linguagem que tu tava nem é aquela que tu mais gosta. Uhum. E algumas É, bailarinas. mas aí, Paula, isso aí que tu tá falando é bem importante. Só que para a gente ser capaz de fazer isso, a gente tem que se conhecer, né? A gente também tem que se conhecer, né? Hoje eu sei de mim coisas que eu conheço mais os meus limites, o que é limite, porque todos temos nossas limitações, né? E eu também, principalmente hoje, eu sei o que eu não quero. Então, se alguém chegar, eu sei que se alguém chegar para mim e dizer, eu preciso fazer, eu vou participar de um festival, ou eu vou fazer uma seleção para dançar nos Emirados, eu não sou a pessoa. E tá tudo Eu não sou bem. a pessoa. E tá tudo bem. E eu vou saber, como tu disse, olha, mas eu conheço uma pessoa assim, assim, assado, que é super bacana, ela desempenha um trabalho maravilhoso dentro desse gênero, dentro dessa intencionalidade que faz parte do teu querer, Sim. né? Então, mas o quanto a gente precisa também eu não vou falar, às vezes falar se aceitar, né? Eu até estava conversando isso com o Will, essa palavra, o se aceitar, às vezes passa uma coisa também que é negativo, né? Que eu acho que a gente precisa tirar. Mas quando eu digo se aceitar, é isso, é saber que a gente vai ter outros interesses. E tá tudo bem, Sim. né? E quando a gente pensa que não tá tudo bem, que a gente tem que dar conta do mundo todo, e muitas vezes até daquilo que a gente não gosta, né, para caber num espaço, para caber numa caixinha, é justamente esse pensamento que vai dizendo isso é dança do ventre, isso não é. Isso é Não é. melhor, isso é pior, né? Quando a gente consegue sair dessa automatização e dessa cristalização, eu acho, de alguns conceitos que a gente vai recebendo e reproduzindo, se a gente cuida, a gente reproduz, né? Então tem tudo isso, e a importância da gente se perceber. Só que para a gente se perceber, a gente tem que se buscar, né? Eu costumo dizer, assim, né, coisas que a gente precisa pensar enquanto estudante e enquanto educador. E assim, né, e ir se entendendo nesse lugar, né, de estudante. Será que eu tenho vontade de ensinar? Porque não, gente, não é a linha natural. Se você estuda e você vai virar professora. Não necessariamente. Ou Hum, você estuda e você vai ser bailarina. Não. Hoje em dia eu entendo que assim, não tenho problema nenhum em receber uma bailarina que queira ir para um festival. Adoro limpar. Adoro pegar esse meu sim, clínico e sim. deixar, como a gente brincou esses dias, eu te disse, né? Eu achei fantástica o vídeo da Mônica Marasquim, uma dança autoclavada. Consigo. Eu quero, Uhum, realmente. uhum, Mas eu gosto uhum. muito mais dessa coisa da bailarina que quer entender o seu estilo. Ela quer se desenvolver.
Eu entendi, eu danço isso perfeitamente, eu danço o autoclavado perfeitamente, eu sigo essa linha aqui que é a nova, perfeito, mas eu quero entender quem eu sou. Essa é a bailarina que eu tenho prazer de dar aula. Também gosto das outras, mas quem está atrás disso, quem quer se conhecer através da dança, para mim é o tesão da vida. Que assim, né? Uhum. Fazer aquela aula de por que você está parando no redondo aqui? Vamos fazer isso de outro jeito. Vamos entender como é que teu corpo responde melhor. Vamos tirar essa coisa aqui que você está muito acostumada. A Chau passou isso comigo. Ela fazia um movimento que eu dizia, você está proibida de fazer isso. Não vai mais fazer. Um mês ela ficou sem fazer o movimento preferido dela. Quando ela voltou, ela disse, mas por que eu tava lendo isso com isso? Eu disse, essa é a questão, porque era o mais confortável. Às vezes, esse lugar de se conhecer enquanto bailarina e depois como educadora é um lugar extremamente desconfortável. Porque é o lugar do não sei. Eu não sei. Quando a Lizzie me convidou para ser banca, tem no meu Instagram, no meu IGTV, no meu IGTV e no dela, a gente falando sobre isso. Como foi difícil eu sentar e começar a estudar e perceber o quanto eu não sabia. Foi desesperador. Porque eu pensei assim, cara, eu vou sentar numa banca e eu vou julgar pessoas que, por exemplo, a Dani, que vinha da Argentina, como centenas de meninas que vinham para a competição. Ela tem investimento de tempo, energia, o emocional dela, apoio da família. E eu não posso ser injusta. Então eu preciso conhecer isso. Quanto eu me aprofundei para sentar e estudar, o quanto a importância de um olhar atento, não é, ai, gostei, não gostei, é o que eu gosto, é o que eu não gosto. Isso acontece muito em bancas, em concursos, a pessoa não conseguir distinguir o que é olhar para uma arte, olhar para uma expressão e entender onde a pessoa queria chegar, chegou, não chegou e conseguir colocar de lado, pelo menos um pouco, o seu gosto pessoal. Isso acontece em sala de aula. O que eu preparo para mim não necessariamente tem que ser no corpo da minha aluna. Tinha um movimento há uns anos atrás, não sei se chegou a essa época, era fazer aquele redondão que passava com queda de tronco, que o cabelo fazia a volta embaixo. Primeiro, serve para quem é extremamente alongada. Não é todo mundo. Segundo, para quem tem um cabelão, para quem tem costas muito bem trabalhadas. Se a minha aluna não tem extensão posterior, as costas tem pouca extensão, né? Pra que é que, meu Deus, eu tenho que botar isso na coreografia da criatura? Por que é que ela tem que fazer aquilo? Aí o que a gente via? Um horror de movimentos mal feitos. Mas precisava? Não precisava, era porque era moda. Agora é a moda do maldito developer andedã. Por que, meu Deus, tem que fazer aquilo? Não precisa. Queda turca. Queda turca. Não precisa. Não que seja uma questão do nível em si, mas só para situar a questão assim, às vezes são alunas que estão começando a dançar. E aí tem lá a tal da queda turca. Ok, ela desceu, mas e a subida? Tá, eu não preciso dizer mais nada. E a subida? Tá? Descer todo Santa José e subir. Não, e assim, aí tu te depara com aquilo no palco, né? A aí, gente assim, na época existe queda turca e existe tombo brasileiro. Desabafei. Ai, desabafei. Não, assim, o tombo brasileiro era uma coisa fantástica. E assim, muita bailarina desenvolveu lesões sérias no joelho, porque não sabiam fazer, porque não é se atirar no chão. Pra você ensinar queda turca, tem que ensinar um pouco. Eu não quis nem entrar nesse mérito, né? Vamos botar assim, o que agora, a gente consegue ver, né? Desceu. A pessoa não tem condição física de manter a sustentação abdominal para fazer um redondo sem fazer hiperlordose. E você vai ensinar queda turca? E isso, Paula, para mim, puxando um pouquinho... Pode falar, depois eu puxo. Deu preparo do educador, e é aquela coisa assim, quando é que a gente está pronta para dar aula? É uma questão. Você vai, eu quero botar queda turca no final da minha coreografia da minha turma de intermediário. Será que essa turma toda tem condição? Primeiro, será que precisa na leitura musical? Será que não tem mais nada que pudesse substituir? Visto que a minha turma toda não pode fazer. Segundo, todo mundo tem condições saudáveis articulares para fazer isso? Todo mundo tem preparo físico para fazer uma queda turca? Qual é o risco que eu estou oferecendo?
Eu sei avaliar tudo isso. Então, se eu não sei, eu não coloco. Uhum. Porque Uhum. eu vejo o lugar de grande diferença entre o professor e o educador. O professor tem responsabilidade. Entrou na minha sala de aula, é responsabilidade minha. Eu sou responsável pelo que eu falo, eu sou responsável pelo que eu faço e pelo que eu proponho com o seu corpo. É um lugar que poucas pessoas conseguem assumir. Tive alunas em Santa com desgaste nas duas cabeças do fêmur e no acetábulo. Paulo, eu quero fazer. Não, seu corpo não pode. Seu corpo Uhum. pode fazer XYZ movimento dentro dessa amplitude. Mas que isso você não pode fazer. É necessário ter esse cuidado. Então, assim, botar queda turca para todo mundo, cara, que loucura. É. E isso claro, é um exemplo aqui, né? Mas pode ser qualquer outro movimento que esteja ali muito mais pela estética, e aí acaba que estética é essa também, né? Esquece. É um checklist, parece, às vezes, para dizer, não, precisa ter, né? Então, time, ok, checklist. Queda turca, checklist, né? Só que é isso, é olhar para as pessoas que estão contigo, para aqueles corpos que de fato estão dialogando contigo. E aí, por quê? E isso também para mim foi uma coisa que se entrecruzou muito com a aluna e a professora, porque eu já tinha essa encrenca com coisas desse tipo, com aspectos desse tipo, sendo aluna de básico. Sendo aluna, eram coisas que eu observava muito, eu olhava, e aí, por exemplo, eu tinha uma facilidade para fazer um movimento, mas ou vice-versa, né? Ou uma colega tinha uma facilidade para fazer e eu não. Mas é no momento que tu vê assim, vamos lidar com o que é potência. Não significa que tu não possa, obviamente, trabalhar a fragilidade, eu acho que sim. Mas num momento que é uma coreografia, que é um espetáculo, tu não vai colocar em evidência a fragilidade, não é isso que a gente quer, né? Até onde eu entendo, não é o que a gente está querendo, É como a né? Dani está dizendo aqui, que ela disse assim, é uma loucura na visão dela, né? Quando crianças pequenininhas dançando usar. É uma viagem do professor. Porque qual é a compreensão desta criança do que é usar? Será que não teria assim, quer brincar com uma coisa da mais africana, né? Mais do sul do Egito, pegando outras áreas? Sei lá, cara, dançar outra tem tanto. Nuba, é tão bonitinho, tem tão mais a ver Eu com. acho que se o professor, a professora estimula um processo De de conhecer. trabalhar isso eu acho que tudo pode. Eu não tenho essa coisa assim do nível, eu acho que. Mas aí tu também precisa ter recursos, consciência e pensar como tu vai trabalhar isso. É a mesma coisa que tu tá numa sala de aula, tu não vai entregar Shakespeare pros alunos da quarta série, né? Assim, A gente tá sem falando contextualizar, sem sentido. trazer outros conhecimentos prévios daquilo, debater, dialogar, né? Então, assim, pode falar. Pensando usar, né? Que é uma coisa assim que é meio submundo da dança, né? Da dança oriental, assim, ah, meu Deus, Uhum. usar no palco. Por que usar e por que usar para crianças? Eu acho que é mais Uhum. nesse sentido que ela está abordando. Porque É, não que sei, a Dani tá falando sobre isso, é. não sei se é assim que te parece, Dani, lo contexto y no necesariamente en función de la movimentación. No sé si me pareció que se trata de tratar do contexto de dar. De toda a ritualística, de toda a compreensão que tem aí. A mim parece assim. Então é muito mais nesse lugar de por que eu vou Uhum. trabalhar com crianças se a compreensão talvez não seja a máxima, e não necessariamente que tenha que ter uma compreensão máxima, como a gente às vezes fala sobre o Tarab, né? Ou Uhum. etapa máxima de aluno de básico não dança, tem que dar coreografia porque elas não vão conseguir dançar. Quem disse? Uhum. De novo, a analogia. Exatamente, se trata de um ritual. De Uhum. hora. Uhum. Eu penso o seguinte: o básico para mim, né? Eu não gosto muito dessa ideia de nível, mas o básico para mim Uhum. é como se fosse uma alfabetização, como a gente conversou para trazer para as meninas. Uhum. Quando eu começo a alfabetizar alguém, a pessoa já conhece letras de V,
ela já tem uma noção de palavras, porque ela ouve, ela não é uma tábula rasa. Ela tem algum conhecimento prévio. Então, eu vou lá e vou ensinando ela a reconhecer isso no seu corpo, no seu cotidiano, reconhecer isso quando vê uma dança, né? Me traz uma dança que seja predominante de redondo, uma dança que seja predominante de assentos. E a gente vai educando esse olhar. Agora, vamos tentar montar. Vou mostrar para vocês. Ó, a gente vai trabalhar o sinuoso da música, o sinuoso do corpo. E a pessoa vai, aos poucos, criando o seu repertório. Aí chega a hora, como numa escola, você faz ditado. Me mostra o movimento tal. Não vou mostrar. Você vai mostrar. Agora vai juntar o movimento tal seguido disso. Agora vamos criar uma palavra. Agora a gente vai criar uma frase. E ir criando essa noção para que a pessoa sozinha possa dançar. Senão, o que acontece? Tá lá na festa das amigas e comenta, tô fazendo aula de dança do ventre. Ai, que lindo, dança pra gente. Não posso, tô sem a música. Peraí, você dança ou você só reproduz? E aí, como eu disse num post da Cris Antoniades sobre improvisação, você pode reproduzir Shakespeare à perfeição. Para mim, quem só reproduz é um caligrafista do século XIV. Não é nada. Me prova que dança, me dá algo seu. Enquanto eu não ver algo seu, para mim você tá fazendo, você tá coreografando, como eu digo. Você não tá dançando. A mesma coisa quando eu monto coreografia. Eu digo, tá, você quer fazer coreografado? Beleza. Vamos entender o mapa, vamos entender o que o seu corpo pode oferecer. Não adianta me vir com a leitura da fulana que você viu no vídeo do YouTube. Isso para mim não serve. Você tem que você conseguir me mostrar como é que você lê isso. E aí tá pronta, agora dança. Não é reproduzir passo atrás de passo, é dançar. Cadê a Sil? Pra ela dançar buleica, gente, que ela dançou 2 anos, buleica, eu disse pra ela lá, depois de 1 ano e meio, agora você tá dançando. Agora você tá dançando essa coreografia. Até então tava reproduzindo a coreografia. Quando ela começou a dançar, eu disse pra ela, você viu que tá sobrando um segundinho aqui? E aí começou a aparecer dela as piscadinhas, o sorriso, uma jogadinha de ombro, que é ela dançando. Já não é mais a Paula. A Paula botou estrutura. A Paula ensinou a montar a frase. Como é que é? Aí vem, por exemplo, como você vai recitar um poema. O jeito que o poema foi escrito é uma coisa. Como cada um vai ler, é outra. Você pode seguir a situação, mas a entonação, o jeito, a emoção é você que dá. Não é quem criou. Eu posso inferir. Mas é muito dentro desse lugar. Não existe eu criar algo e dançar eternamente igual. Se eu criar algo, pra mim, eu não vou dançar igual amanhã. Então, assim, a gente precisa criar essa mente de que você precisa preparar pessoas para dançar. Não para seguir coreografia ad eterno. Quem só coreografa tá perdendo algo da compreensão desta dança. Que no Oriente é baseada em improviso. A gente coreografa? Óbvio que sim. A partir dos anos 20, com a função da abadia, de preparar espetáculos, de dançar em grupo, vamos lembrar que isso é uma dança solo. Quando ela é dançada num contexto grupal, ela não é coreografada todo mundo igual. A menos que seja uma dança folclórica que se todos repetem um passo. Estamos falando de dança grupal, vínculo dança do ventre. Isso é muito novo. Para ser considerado folclore, eu acho que precisa de pelo menos 100 anos, algo assim, fixado numa cultura. E a gente não chegou nesse lugar porque é uma dança que se renova o tempo todo. Então, o que a gente tem ensinado em sala de aula, eu sempre me questiono isso, por que eu vou ensinar isso? Ou por que eu estou tirando isso da minha sala? Por que eu estou elejando essa forma de ensinar e não aquela? Hoje também aconteceu. Como é que eu estudo tal coisa? Dei a minha sugestão. Disse, olha, eu ensino assim. Eu sugiro que você estude desse jeito. Fulana vai ensinar de tal jeito, Beltrana vai ensinar assim. Você escolhe o que você quer fazer. Mas eu não vou dizer que é desse jeito que se lê. Durante muito tempo só se dançou saída de bastão. Só se fazia shimmy a base do quadril, pelos iscos. Um dia chegou o Raquel Raça no Brasil e deu um tapa no joelho das bailarinas, dizendo, tem desse joelho, e aí? Abandonou o shimmy libanês? Não.
Qual é a leitura? Era leitura para o Líbano, não leitura para música egípcia. Então a gente precisa entender e ensinar contexto. Para mim é essencial isso, que a gente pense em contextualizar as coisas. E não esperar, né, de um aluno de básico que ele faça uma leitura de avançado. Vai ler dentro do que ele consegue. Como você disse, se você dá Shakespeare para criança de quarta série, você não pode esperar uma impostação de voz, uma compreensão de pontuação. Né? Não tem como. O problema todo, eu como eu digo, eu não sou. Acho que o meu signo explica, o aquário, né? Eu não tenho muito essa questão das divisões, às vezes, essa noção de níveis não me agrada. É uma coisa que eu nunca gostei muito, essa separação, assim. Mas entendo que ela é uma maneira, uma forma didática de organização, até para que se reconheça, né, o repertório que é exigido, né, dependendo de contexto, se daqui a pouco tu vai participar de um festival, se daqui a pouco... E é uma forma o nivelamento é uma maneira de a gente se entender também, né, dentro do que se espera de cada bailarina, a cada processo, né, a cada fase, a cada etapa. Mas não concordo nesse sentido, muitas vezes, de cerceamento, né? Por exemplo, então, porque eu tenho alunas iniciantes do nível dito básico, por exemplo, elas não podem lançar um tárabe, né? Eu te dei o exemplo, eu com a minha turma de iniciantes, elas dançaram um tárabe. Claro, aqui não vai dar tempo de eu falar tudo sobre isso, mas dançaram-se, foi linda a experiência, choramos juntas em sala de aula, no início teve um estranhamento quando eu propus, né, para a proprietária, para a diretora da escola, mas depois ela aceitou. Ela disse, não, então tá, ela deu a carta branca. Então foi bacana porque, assim, gente, eu não coloquei nada além do que nós já estávamos trabalhando em aula, não era nada estranho a elas, né? No sentido assim, não era ali, eu não botei que é da turca, não botei não sei o quê. E é isso, é trabalhar aquela letra, é trabalhar aquela música, é a gente dialogar, sabe? Aquele cuidado que tu falou de esmiuçar, né? A letra, né? O tárabe é imprescindível, acho que para tudo, mas assim, o tárabe, né? A gente sabe o que significa isso, então, obviamente que tem muitas questões complexas ali, mas eu também acredito que é muito da forma como tu vai fazer esse trabalho. Eu confiava muito na forma como eu ia desenvolver isso. Né? Então, claro, aí a gente volta para aquele lugar assim, já éramos educadoras, já temos Não, esse né? trabalho no nosso corpo, né? Não éramos as pessoas ali que não sabíamos o que estávamos fazendo, né? Então, também confiar nesse lugar, né? Eu acho que e é maravilhoso quando a gente consegue fazer. E foi lindo, foi uma experiência muito gratificante para a gente, assim. Foi um momento poético, realmente, assim, para todas nós, sabe? E muitas vezes a gente se priva justamente com essas. Ai, não pode, tá? Mas por que que não pode? É aquele olhar, né? Por quê? Ok, se eu for trabalhar de maneira rasa, leviana, superficial, realmente nem deve. Não é nem questão de não poder, não deve, né? Eu Mas se não a gente vai vai trabalhar com seriedade, sabe se você não tivesse cuidado. É o mesmo cuidado que você tem para trabalhar um shaabi, trabalhar um tarbi, para você trabalhar música solo de derbaque e um clássico oriental ou um ashahat. Se você não tiver contextualização, se você não trouxer um projeto de compreensão do que a gente está falando, e só largar a música, realmente. não, gente, é que assim, ó, tem momentos, me desculpa que aí eu vou desabafar, porque o que eu não gosto é assim, ó. É que tem aquela coisa quase que tu não pode falar, né? O tárabe para alunas iniciantes. Não, mas é só quando for avançado, não tem, né? E a expressão, o quê? A menina, quando começa a dançar, não tem expressão? A gente não tem expressão? A gente não tem... Aí a gente vai trabalhar a expressão quando? Só lá quando tiver no nível avançado, é por isso que tá todo mundo com a mesma cara, né? Tipo, Porque com a mesma fisionomia, né? harmonização Porque facilita.
É, por que que Eu a gente está vendo esse processo? movimentos que Isso precisa. ficaram. Porque assim, por exemplo, se o roubou uma música minha, eu brinco ela assim, miserável, escolheu a música pra mim, ninguém conhecia a música do Vael, e aí eu disse, nossa, que música bonita. E aí eu fui lá e ela ouviu e disse, ai, prof, eu quero dançar. E aí, como eu sempre brinco, né? Eu sou muito mais professora do que bailarina, nesse sentido, que eu facilmente cedo música para estudante. E aí ela disse, ah, como é que eu interpreto isso? Eu digo, tá perguntando pra mim? Como é que tu sente isso? É Hum, muito trabalhar, é nisso que quando me perguntam, mas por que tu diz que tu trabalha um autodesenvolvimento e reconhecimento? Eu disse, porque é isso que você faz quando você está dançando. Como é que eu sinto isso? Como é que eu expresso isso? Eu sinto de um jeito, meu raciocínio é um, o seu é outro. E ela foi descobrindo a movimentação dela para expressar como é abandonar um relacionamento, como é quando você abandona ideias. Ah, eu nunca abandonei um relacionamento. Tá, mas como você coloca uma ideia de lado? Você começar a pensar, né? E entender que sala de aula de dança é pensar a vida. Você tá falando, assim, as músicas falam, é muito interessante isso, né? Que, por exemplo, o ballad, as músicas ballads, elas falam de um cotidiano, elas falam de um fazer do dia a dia. Os tárabes, eles falam dos sentimentos humanos, né? Das relações. Você vai para o Charme e vai ter muita crítica social do contexto do cotidiano, diferente lá do idílico, que é o ballad. O Charme, ele vai falar do dia a dia, do vizinho, da política, dos 20 centavos do ônibus, de um jeito divertido. Né? E precisa entender isso, trazer e contextualizar. Eu gosto muito de um exemplo, que é o filme que os meninos estão lá na Rocinha e ele explica como é que aconteceu a independência do Brasil, falando, fazendo analogia com os traficantes do morro. Disse, que coisa fantástica! Para entender o contexto histórico, trazer para a realidade para que os coleguinhas entendessem. É a mesma coisa, não adianta eu tentar ensinar um negócio para as pessoas em termos de dança árabe se eu não trouxer para um contexto delas, para que elas hum, possam aproximar. Então, eu dançar ao contum é eu pensar que eu estou pensando lá, sei lá, Chiquinha Gonzaga. Não é a mesma coisa que eu botar as cantoras atuais. Não é que cantam muito bem dentro dos seus contextos, mas são contextos. Eu preciso entender e fazer uma aproximação para o meu estudante, porque eles não são da cultura oriental. Então, por exemplo, quando me dizem, ah, eu queria cortar essa música, meu amor, você quer juntar o cré com lé, tem que fazer sentido. Então, vamos entender a letra, vamos ver se tem transição para o período que você quer, para nós assinar a música. Dança árabe não existe sem música árabe. Pelo menos na compreensão. Você quer fazer uma fusão? Bom, você vai brincar com uma movimentação oriental dentro de uma música ocidental. Como é que eu faço as duas coisas se encaixarem? Lembrando que tem muita música ocidental que sim tem influência oriental. Famosíssimo solinho de guitarra. uhum, O cara foi estudar. Era o quê? De descendência síria que tocava guitarra. E aí, obviamente, não tem corpo de bailarina oriental que não saia fazendo um time ali. Me aponta uma que não tá. uhum, É uhum, difícil, porque a gente sim reconhece música oriental. Quando você conhece, você reconhece. Você precisa uhum, internamente, o seu ouvido tem que estar preparado. Então, às vezes eu digo, cara, você quer dançar tárabe? Ouve tárabe. Ouve tárabe brasileiro, ouve tárabe argentino, ouve tárabe oriental, ouve tárabe oriental de outras áreas também, não só do mundo árabe. Entendo o que é árabe na Índia, o que é árabe no China, o que é árabe na Tunísia, na Turquia. Ou acostume seu ouvido à expressão. Escute músicas que você ouve e que te tocam e entenda que é esse o espírito que você quer chegar na música que você quer dançar. Que a música tem que tocar você, não é só porque eu acho bonita. Qual é o sentido de eu dançar isso? Por que eu tô indo atrás disso? Então, quando a gente vai trabalhar enquanto educadora,
É muito complicado eu pensar no. Não, vocês não vão dançar porque todas não podem dançar. Como assim? Não tá no nível. Eu acho que também tem essa coisa de nível da turma é a gente que cria. É. Interesse da turma é a gente que cria. As minhas estudantes quase todas são alucinadas por folclore, desde o básico. Por quê? Você cria uma curiosidade, né? Você apresenta um universo. Eu não Hum, fico botando pop oriental para elas. E aí, depois, do nada, no avançado, você quer que a pessoa interprete um árabe. Não funciona. Isso é uma construção. uhum. É. E começa lá, na minha visão, eu começo lá, vou trabalhar um sinuoso. Vou botar um árabe para elas ouvirem. E aí, lá, brincando com o movimento, elas vão entendendo no corpo o que, que aquilo quer dizer. Vou trabalhar um sinuoso, vou trabalhar um braço, vou trabalhar uma mão. Já vai dando esse sentir, né? Essa sensação do que é sentir um pop, o que é sentir um tárabe, o que é sentir um mejance. São expressões no corpo completamente diferentes. Não, eu não sei se faz sentido essa questão, né? É uma construção, de novo, não tem como você pegar um estudante e de repente largar uma obra de Shakespeare na mão, se você não fizer um trânsito com ele até chegar lá. É muito complexo. De repente, você não apresenta nada. Eu não gosto dessa história de assim, ai, o primeiro ano vocês vão dançar tal coisa, não vê mais nada. O segundo ano Uhum. vai para tal estilo. Aquele foi abandonado. Não existe trânsito. Eu não vou. Em educação a gente fala muito isso, né? Tem uma zona onde tu precisa ir e voltar muitas vezes para que neurologicamente falando, né? É questão de criar mielinização na célula. O Hum. corpo entenda. Se eu dou saíde no primeiro ano, eu só vou dar saíde de novo para a pessoa dentro da leitura, dentro de uma escuta, 3 anos depois, cara, como é que a pessoa vai assimilar aquilo, vai incorporar? Não tem como. Você precisa trabalhar o tempo todo. Se a pessoa nunca ouve um clássico na vida, nunca ouviu um Mejance, como é que de uma hora para outra eu vou chegar e vou coreografar? Um Mejance é muito óbvio para quem ouve Mejance toda hora. Ah, é impossível dançar coreografado, improvisado. Não, não é. De tanto você ouvir música árabe, ela tem lógica. Ela pode ser Hum. imprevisível para quem não está acostumado. Agora, se você do seu estudante, se você nunca aproxima ele, como é que isso vai ser criado? É muito complicado. Precisa ter trânsito, precisa ter troca. E precisa parar e ouvir e dizer, o que você não entendeu? Ah, como é que eu faço isso? E tá muito atento para que você, não só que você está ouvindo do seu estudante, como que você está vendo. Há Hum. poucos dias minha sobrinha chegou e disse, eu quero que não sei o que, é música tal. Eu disse, mas faz sentido para essa pessoa essa música? Faz sentido nenhum. Então vamos tentar aproximar, vamos tentar deixar mais perto. É. Então, Essas questões todas me tocam muito e a gente se afinou também. Entendo que a gente se afinou e sinto que a gente se afinou justamente pela linguagem, pela via da linguagem, de entender dança por essa via, que não é uma unanimidade e cada um vai encarar de uma forma. Tem danças que não se. Bailarinos, coreógrafos, bailarinas e coreógrafas que não se pretendem a compreender, necessariamente desenvolver um trabalho de dança como linguagem, né? E tá tudo certo, cada um tem sim, o seu espaço, o seu entendimento. Mas eu, como sou da área de letras também, assim como a Paula também é do universo aí da pedagogia, né? Meu campo é o campo das linguagens. Então, eu desde muito cedo, não que eu percebesse isso, o perceber vem com o tempo, vem com a maturação, né? A gente vai vendo isso, é reconhecer nas chatices, né? O que muitos chamam de chatice, é esse olhar, né? Esse olhar era no meu caso, né? Da minha história, era perceber, não, é porque desde cedo, desde que eu entrei na dança do ventre especificamente, eu já tinha muito desse pensamento da linguagem comigo, de como
como a dança comunica, como ela expressa uma intencionalidade e como a gente pode adquirir uma consciência sobre esse dizer, né? Então, também a gente o tempo todo está comunicando, mas o que eu estou comunicando, eu estou sabendo o que eu tô... Não que precisa coincidir, né? Com, não, eu preciso saber o que eu vou falar, porque isso tem que estar muito claro, porque é o que o outro tem que ler. Não, muito pelo contrário. Mas eu preciso saber o que eu quero dizer. Né? No momento que eu tenho essa consciência do que eu quero dizer, do que eu pretendo, de alguma ideia, né? Do que eu queira construir, isso também vai repercutir na minha dança de uma forma muito potente, né? E aí pode coincidir ou não, mas aí é também por esse lugar especial desse leitor, desse espectador da minha dança, que é alguém ativo, que está lendo e vai ler outras coisas também que não passaram por mim. Mas aí não porque eu não estou ciente do que eu estou falando, né? Não porque o que eu estou comunicando não tem nada a ver, né? E sim porque é um diálogo, porque é uma fala aberta, né? Fala. Da dança do ventre, são duas peças muito conhecidas no mundo contemporâneo. Um é a Bruxa da Mary Wigman, que é incrível, e outro é a Mesa, do Ios, do Curtios. São coisas que têm uma linguagem própria, que o coreógrafo, né, a pessoa que concebeu a coreografia, estava muito nítido o que ele queria dizer e você interpreta o que ele quer dizer, né? Outra peça muito bonita é a Sagração da Primavera. Uhum. São obras que elas têm uma linguagem própria dentro de um gênero, elas têm uma linguagem muito específica e que trazem uma sensação. A sensação foi pensada. Como você vai receber, que interpretação você vai ter, é outra coisa. Então, eu gosto muito de tirar um pouco da gente da dança do ventre para que a pessoa consiga fazer essas relações. Outra obra que é lindíssima, Lamentation, da Martha Graham. Uma obra linda para se conhecer. Quem não conhece, por favor, assista. São obras muito bonitas e que tem sim uma mensagem. Ela está explícita? Nem sempre, né? As inferências, as sensações, é como vai chegar no público. Então, por exemplo, quando a gente fala do TAD, voltando do tal do Tarabina, o que eu estou dizendo da minha compreensão da música, e eu gosto muito de trabalhar a letra, né? Pegar coisas específicas, não é ficar fazendo teatro. Não é isso. Não é dramatizar. Ai, acabou. Virou moda esse movimento, né? Não me pergunta por quê. Uhum. Mas isso quer dizer o que pra você? Pra mim é uma faca cortando. Mas, né, eu tenho corpo, o meu corpo tem essa expressão forte, isso existe dentro de mim, porque senão eu não vou comunicar o que eu quero. De repente, no meu corpo tem outras formas de dizer. Que você vai conseguir, porque você tem intenção, é uma intenção clara dentro da sua psique, que fique claro para quem está lá assistindo. A gente precisa pensar que é uma dança que ela pode ser dançada para si, para o meu desenvolvimento pessoal, como terapia. Ela pode sim ir para o palco, ela pode sim ir para um festival, pode virar a sua forma de vida enquanto profissão, como bailarinas que dançam nos Emirados. Mas dentro de sala de aula, dentro do papel do educador, eu preciso identificar isso e os objetivos de cada um vai ser diferente. Então a gente precisa voltar nesse papel de estudante que não sabe bem o que quer, quando descobre o que quer, é isso que eu quero, é assim que eu vou estudar, e enquanto professor, ir sabendo direcionar esses alunos. Enquanto podem estar comigo, quando eu tenho conhecimento, quando não é mais para mim, eu direciono para outras pessoas, porque tem estudante para todo mundo. Cada um vai identificar. O estudante queria uma coisa, enquanto bailarina quer outra. E quando quer se formar enquanto professor, também pode procurar uma linguagem completamente diferente. E o nosso tempo está acabando. Nós vamos para a tripladinha para concluir. A gente não podia ficar sem a tripladinha, né?
A gente segue, salvei teu comentário. Acho que a da Chau, a Chau fez um comentário aqui. A gente segue agora na finalização, tá bom? Beijo.